amigos, boa noite, boa tarde, bom dia. Que a paz de Jesus, a paz do Mestre, a paz e as bênçãos de Deus esteja em cada coração, em cada lar, e envolva agora esses breves minutos onde vamos entender, onde vamos buscar entender um pouquinho mais do Evangelho de Jesus e nesse entendimento buscar sermos um pouquinho mais o homem de bem que Jesus tanto coloca, buscarmos chegarmos um pouquinho mais à perfeição celestial. E o nosso capítulo do Evangelho hoje é muito interessante, que Kardec elenca, né? Esse capítulo, Sede Perfeitos, capítulo 17, desde lá os caracteres da perfeição, o que é ser um bom espírita, o que são as nossas virtudes, o que fazer para a cada encarnação tornarmos-nos mais próximos à perfeição. Nos explica também que a perfeição absoluta, igual ao do Pai Criador, não chegaremos, mas chegaremos à perfeição relativa. Ou seja, temos aí todas as competências, toda a herança para nos tornarmos o homem de bem, a mulher de bem, de acordo com essa bondade, de acordo com essa justiça, de acordo com essa criação que Deus nos deixou como herdeiros. Então é maravilhoso, mas agradecendo sempre a Deus pela vida, agradecendo pela oportunidade do aprendizado, agradecendo pela SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, agradecendo a todos os amigos espirituais, aqueles que passaram por minha vida aqui na Terra e já se encontram na pátria espiritual, cada um do seu jeito, exemplificou um pouquinho dessa máxima da perfeição, cada um ao seu tempo, ao seu entendimento, aquilo que o coração entendia, conseguia, mas que houve muito esforço da parte de cada um. Agradecendo a vocês, amigos aqui na Terra, que permitem que eu esteja em suas casas, em seus lares, e juntos entendermos um pouquinho mais do Evangelho, segundo a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, e buscarmos juntos aprimorar um pouquinho mais a nossa prática aqui na Terra, porque a cada encarnação, uma nova oportunidade de infinitos ajustes, infinitos degraus a subirmos. Que Jesus nos abençoe e que nosso estudo seja com muita harmonia, com muita paz. Graças a Deus. Vamos lá. Vou começar então com uma mensagem do nosso livro, com o nosso, que é maravilhoso, né? Ninguém se retira. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna.
João, isso está em João. À medida que o mestre revelava novas características de sua doutrina de amor, os seguidores, então numerosos, penetravam mais vastos círculos no domínio da responsabilidade. Muitos deles, em razão disso, receosos do dever que lhes caberia, afastaram-se, discretos do cenáculo acolhedor de Cafarnaum. O Cristo, entretanto, consciente das obrigações de ordem divina, longe de violar os princípios da liberdade, reuniu a pequena assembleia que restava e interrogou os discípulos: também vós quereis retirar-vos? Olha, só nesses 2 parágrafos a gente pode tirar aí um aprendizado. Foi nessa circunstância que Pedro emitiu a resposta sábia, para sempre gravada no edifício cristão. Realmente, quem começa o serviço de espiritualidade superior com Jesus jamais sentirá emoções idênticas à distância dele. A sublime experiência, por vezes, pode ser interrompida, mas nunca aniquilada. Compelido em várias ocasiões por impositivos da zona física, o companheiro do Evangelho sofrerá acidentes espirituais, submetendo-se a ligeiro estacionamento, contudo, não perderá definitivamente o caminho. Quem comunga efetivamente no banquete da revelação cristã, em tempo algum, olvidará o mestre amoroso que lhe endereçou o convite. Por esse motivo, Simão Pedro perguntou com muita propriedade: Senhor, para quem iremos nós? Ele pergunta porque Jesus estava prestes a partir, e aí? O que vamos fazer? Mesma coisa nós, né? Hoje aqui precisamos o quê? Confiar. É fazer essa comunhão mesmo com Cristo. Bom, vamos lá. Senhor, para quem iremos nós? É que o mundo permanece repleto de filósofos, cientistas e reformadores de toda espécie, sem dúvida respeitáveis pelas concepções humanas avançadas de que se fazem pregoeiros. Na maioria das situações, todavia, não passam de meros expositores de palavras transitórias, com reflexos em experiências efêmeras. Cristo, porém, olha lá, Cristo, porém, é o Salvador das almas e o Mestre dos corações. E, com ele, encontramos o roteiro da vida eterna. Por que eu quis fazer essa leitura antes? Se nós pegarmos aqui, ninguém se retira. O que o Cristo nos apresentou? Cristo nos apresentou a bondade do Pai. Cristo nos apresentou todos os passos em como sermos melhores, como sermos felizes, como fazer o outro feliz, como ajudar um ao outro. Se somos a herança, se trazemos a herança do Pai, então nós trazemos todas essas virtudes que nós deixamos aí escondidinho, né? Deixamos escondidinhos porque estamos aqui na Terra, então a gente fica em avalanche de situações da Terra e a gente se perde rapidinho, né? A gente acaba esquecendo um pouquinho das leis divinas apresentadas aqui pelo Cristo. E o nosso capítulo, né, como eu falei, sabe o que é interessante? Só voltando aqui, que a hora que a multidão, né, está ali, interessados, todos nós somos interessados em ter toda essa boa nova do Cristo. Mas quando Cristo começa a se posicionar nessa linguagem enérgica,
amorosa, mais enérgica, né? Quer dizer, a nossa responsabilidade aumenta a cada vez que eu entendo mais o Evangelho. A cada vez que eu me aproximo mais do Cristo, mais a minha responsabilidade em olhar para mim, como sempre colocamos, e fazer as mudanças necessárias. Porque o mundo, ele não vai melhorar num passe de mágica. As pessoas não vão se abraçar fraternalmente, não vão se auxiliar fraternalmente num passe de mágica, numa varinha. Agora é o momento da regeneração e vai acontecer um furacão, vai levar os que não aprenderam ainda. Não, não é assim que funciona. Nós precisamos entender que só alcançaremos essa felicidade a partir do momento que cada um de nós olharmos para nós e fazermos essas mudanças em nós de acordo com o que o Cristo deixou das leis do Pai Criador. E como falei, esse capítulo, ele coloca, né, os caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador. Só de ler aqui, né, o escopo dos subtítulos, nós já vamos nos defrontando, vamos olhando para nós e vendo o que nós já alcançamos, o que nós já mudamos, porque todos nós já mudamos alguma coisa. Tenho certeza que nós já evoluímos um pouquinho, sim, do que nós éramos, não na encarnação passada, não vou nem entrar lá no mérito das outras encarnações, mas dessa encarnação, do início da nossa trajetória nessa encarnação até o dia de hoje. Se nós colocarmos aí um desenho, né, sabe aquelas escalas das fontes históricas? Então, se nós colocarmos lá o nosso eu, o nosso entendimento, o que nós mudamos, nós vamos perceber que nós já evoluímos alguma coisa. Evoluir moralmente, no entendimento e na prática, né? Então, isso é muito importante, que nós façamos essa autoanálise conosco. E a partir do momento que eu faço essa autoanálise comigo, vou lá marcando, né? Quer dizer, não precisa marcar na caneta, né, gente? Mas eu vou lá sinalizando, isso eu estou mais ou menos bem, se eu preciso melhorar, isso eu já estou bem, mas se dá para melhorar mais um pouquinho, nós vamos o quê? Então, desenhando os caracteres do homem de bem, desse ser perfeito. Então, nós vamos nos aproximando mais desse mundo que nós sonhamos, de uma fraternidade amorosa, da compreensão, onde não haja mágoa, não haja ódio, não haja vingança, não haja orgulho, porque o orgulho é terrível. O orgulho e o egoísmo, eles andam ali entrelaçados, tão fortes, que aí a gente provoca, a gente vê todas essas guerras. E nós não precisamos chegar numa guerra. É só nós observarmos o nosso núcleo familiar, o nosso núcleo de parentesco aqui na Terra, o nosso núcleo de trabalho, onde nós exercemos ali alguma função, alguma profissão. Olharmos nas ruas, nos transportes, e a cada vez que nós olharmos, observarmos, vamos tentar observar não o que está errado, mas vamos tirar de cada situação que nós olharmos, em cada núcleo desses citados, o que é bom, o que nós estamos vendo de maravilhoso. Pegar um trânsito, por exemplo, onde muitos corações estão lá, né, nesse calor de São Paulo, nesse clima que nós temos aí. Vamos observar no trânsito, não o caótico,
Mas vamos observar algumas coisas, detalhes sutis, e vamos perceber então que esse homem de bem, que esse ser perfeito dentro daquilo que nós ainda conseguimos existe. Porque o ser perfeito é justamente praticar da melhor forma, com muita garra, com muita vontade, muita boa vontade, aquilo que nós já conhecemos, aquilo que nós já entendemos. Eu não vou ser perfeito como um espírito já iluminado. Nesse momento, não. Mas eu vou fazer por onde de buscar no meu dia a dia praticar um pouquinho dessa perfeição que eu já tenho, que eu já entendo. E assim nós vamos, passo a passo, degrau a degrau. Então, vamos ler o Evangelho, porque é tão lindo, né? Esse falar de Jesus, falar do Evangelho, é uma coisa tão maravilhosa, né? Então, eu anotei aqui duas coisinhas. Sermos perfeitos nas medidas de nossas possibilidades, porque ainda somos imperfeitos, tá? Doando o melhor que está dentro de nós. Vamos lá. Caracteres da perfeição. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais, senão aos que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazem nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Lembra dos nossos capítulos do Evangelho, lá da época de Jesus, como é que era? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Isso está em Mateus. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto seu próprio Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível, como já foi colocado aqui hoje, né? Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Assim como nós. Hoje, o Evangelho é muito atual, muito presente, muito momento presente, né? Devemos, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio. Nós fazemos isso? Vamos voltar lá no nosso núcleo familiar. Se nós não nos entendemos com o pensar diferente daquele que convive diariamente conosco, nós já ficamos, não com ódio, mas nós ficamos magoados, nós ficamos entristecidos. Tudo isso é para ser revisto, repensado e reorganizado, dando um novo significado. Né? Significado do quê? Significado que está nas leis divinas no Evangelho de Jesus. E orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Lembra daquela lição, a caridade segundo São Paulo? Lindo, né?
Será que nós estamos fazendo uso dessas mensagens lindas que esses amorosos amigos deixaram para nós, que nós estudamos e falamos? Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento de caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Porque tudo o que excita exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou quando nada, enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. O amor do próximo estendido até o amor Desculpem, mas é o tempo, né? Tempo seco. O amor do próximo estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre por isso mesmo um indício de uma superioridade moral maior ou menor, do que resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Eis porque Jesus, de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Então, como já foi colocado bem lá no início, meus amigos, amigos amorosos, amigos queridos, que caminham como aqui, do nosso lado, aqui na Terra, né? Estamos na Terra. Vamos praticar essa perfeição a partir das pequenas coisas, de pequenos gestos, pequenas atitudes, pequenos pensamentos, porque a partir daí, como já colocado, vamos sim nessa ascensão degrau a degrau e um dia nos abraçarmos como verdadeiros irmãos. Já nos reconhecemos como os irmãos em Cristo. Precisamos praticar essa fraternidade. Comecemos por nós. Todo começo, todo início é em nós. A partir dessa lição, que dá para cada um de nós pegarmos tanto essa do livro Pão Nosso, né? Ninguém se retira. O Cristo passou aqui na Terra. Depois que nós fomos tocados por Ele, depois que nós fomos tocados por essa bondade, por essa caridade, por esse amor, por essa justiça, nós queremos nos afastar? Não queremos. A gente até se perde, a gente até tropeça no caminho. Mas nós, rapidinho, voltamos e Ele agarra a nossa mão novamente. E nós seguramos forte, assim como Pedro fez. Ficamos por aqui hoje. Até um próximo momento. São pitadinhas para nos cutucar e nos olharmos. Cada um olhar para si mesmo. E vamos chegar nessa perfeição relativa que Deus espera de nós, que Jesus veio, exemplificou e está aqui ao nosso lado, dia a dia, caminhando. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e que a lição, a prece do Pai Nosso, seja uma reflexão e uma atitude diária nas nossas transformações. Muita paz a todos e até um próximo momento. Que Jesus esteja conosco.